Boa tarde a todos. Começou a gravação. Antes da gente começar a palestra, eu vou passar algumas orientações. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e muito obrigada por estarem conosco em mais uma ação realizada pelo Museu do Café. Nós somos o Museu do Café, instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Em parceria com essa palestra, ela está acontecendo em parceria com o CISEM. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de fazer algumas colocações. Solicitar que todos mantenham os microfones fechados durante a explicação, durante a explanação. As perguntas deverão ser feitas ao final, quando será aberto o momento de debate. E se alguém precisar perguntar, quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta antes desse momento, e nesse momento, peço que use o artifício de levantar a mãozinha na plataforma ali do Zoom, tem ali esse artifício. A palestra ela vai ser gravada, como eu já disse para vocês, ela vai ser disponibilizada pelo YouTube aqui do Museu do Café. E no final, eu peço para todos preencherem a avaliação da ação, a gente vai colocar no chat o link, vai ficar disponível a todo momento e a gente vai relembrando também ao final da palestra. E para quem precisar, quem quiser certificado de participação, eu só peço que preencham a avaliação, a ação, com o nome direitinho, o nome completo e o e-mail. Então, o e-mail precisa estar correto e o nome completo. Certo? Tudo bem? Tá ótimo. Vamos lá. Bruno, se quiser começar a. Então, essa. Pode passar, Bruno. Antes de começar, eu esqueci simplesmente de me apresentar, né? Muito ótimo. Meu nome é Ana Paula, eu sou documentalista aqui do museu e eu vou fazer essa breve introdução aqui ao conteúdo que as meninas elas vão passar para vocês. Pode voltar. Isso. Só antes da gente começar, só para a gente entender um pouquinho o que a gente vai começar a falar, a gente tem aqui uma breve apresentação do ICOM, definição do ICOM, né, sobre o Código de Ética para os museus, o ICOM, e a definição de museus, né? Eles têm o dever de adquirir, preservar e valorizar seus acervos, a fim de contribuir para a salvaguarda do patrimônio natural, cultural e científico. E a definição, é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, e a serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. Então, é, não é só um local para mero lazer, o museu ele fomenta, sim, cultura, ele fomenta não só, né, conhecimento de história, enfim. Então, pode passar, Bruno. E aqui a gente tem, não sei se todo mundo teve oportunidade de conhecer, né, o museu. Nós estamos aqui no Museu do Café. Essa foto que vocês estão vendo aí é a frente do museu. Esse palácio foi instalado, o museu ele foi instalado no prédio da antiga Bolsa Oficial de Café. Esse prédio ele foi inaugurado em 1922 e aqui em Santos é um dos principais pontos turísticos, né? Então, é, e o que que acontece? A gente considera o edifício como acervo zero, né? Então, quando a gente fala em preservação e conservação, a gente entende que o edifício ele é
primeiro, o acervo, o principal acervo que deve ser conservado, né? Então, ele precisa de cuidados muito específicos. As meninas vão falar um pouquinho melhor sobre isso, mesmo porque a gente está num local extremamente problemático, entre aspas, assim, perto do porto, trepidação de caminhão, a umidade do mar, do porto, do canal do estuário. Então, assim, é um local que ele é bastante problemático e é necessário uma atenção maior quanto à conservação desse local. Além de passagem de muitas pessoas, a gente tem uma visitação que é bastante expressiva. Isso também é algo a ser considerado em se tratar de conservação, né? Então, a gente tem tudo isso, a gente tem a preservação, ela não é só, ela também é o acervo zero, o edifício é o acervo zero, mas aqui a gente também tem inúmeros objetos, a gente tem livros, documentos e recursos audiovisuais que a gente utiliza como ferramenta para as pessoas conhecerem um pouquinho da nossa história, e é necessário também, obviamente, que todas essas ferramentas elas sejam conservadas, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho da nossa história. No site do museu, a gente vai divulgar ao longo do tempo também, a gente tem muitas informações, inclusive tem passeio virtual, para quem não conhece, para quem está longe de Santos, tem um roteiro virtual. A gente vai falando ao longo da nossa apresentação e no final a gente pode falar um pouquinho mais disso também. Deixa eu ver se é isso. Bruno, se quiser passar. E aí, agora, a gente vai começar, deixa eu ver aqui, a Elis Granado, que é a bibliotecária aqui do museu. Ela é responsável pela conservação da parte bibliográfica aqui do museu. Ela pode começar a falar. Vamos lá, Elis? Obrigada, Paulinha. Boa tarde a todos e todas. É sempre bom poder falar sobre conservação preventiva aqui do museu, que é uma tarefa que a gente tem aqui o núcleo de preservação, que somos eu, bibliotecária, a Nacilene, museóloga, e a Rita, que é a documentalista, que temos essa missão que a gente faz com muito amor. E eu vou falar aqui dos conceitos, né? Que eles são a base para todo o trabalho que a gente desenvolve e vai falar aqui hoje para vocês, né? E que é a preservação, que a preservação é uma das formas de salvaguardar, né? É quando você evita o problema, é quando você estuda esse objeto, esse documento, esse livro, e você vai evitando que alguma coisa aconteça, você já vai prevendo para que não haja, né, não seja deflagrado nenhum processo de risco para esse acervo. E a conservação, que são as ações que a gente vai executando nesse processo. Aqui a gente não faz restauro. Então, quando a gente faz o processo de preservação, da conservação, para evitar o restauro, porque quando se chega ao restauro, dificilmente você consegue que esse objeto, que esse documento, esse livro fique preservado 100%. Então, por isso que é tão importante todo esse processo da preservação e da conservação. A gente faz pequenos reparos, mas o restauro aí a gente encaminha para as pessoas técnicos que tenham expertise nisso, né? Eu vou chamar agora a Rita, que vai falar um pouco sobre metodologia. Obrigada a todos e todas. Rita? Desculpa, gente, estava com o microfone fechado. Oi, boa tarde a todos. Bruno, dá uma passada. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Eu vou começar com a metodologia que a gente precisa usar para realizar um plano de conservação. A conservação ela engloba todas as áreas dentro do museu.
não só o nosso trabalho como conservadoras, mas de todo mundo que trabalha e vive no museu. Para dar início a esse, vamos descobrir que é uma coisa que vocês podem fazer em casa ou no seu museu, na sua região, um diagnóstico prévio de quais são as suas condições de clima, de temperatura, de espaço. Depois a gente vai detalhar mais para frente todos os itens do diagnóstico. Esse diagnóstico, você vai fazer um levantamento geral de toda a situação e todas as condições que você tem para conseguir chegar ao plano de ação. Qual é o plano de ação? Onde você vai trabalhar e como você vai trabalhar da melhor maneira para garantir uma conservação do seu acervo. Por isso, além do diagnóstico de todas as condições climáticas e estruturais que vocês têm, você tem que ver também qual é o tipo de acervo que você tem, quais são as condições desse acervo, quais são os materiais que compõem esse acervo. Para aí você ir procurando as melhores condições de conservação. E, então, elaborar o seu plano de ação, como você vai trabalhar com essa documentação. É o que a gente faz frequentemente. Basicamente, ao longo do tempo, nós já fizemos vários diagnósticos, já fizemos vários planos, vamos evoluindo e adaptando e sempre estando procurando, pesquisando melhores maneiras de conservação dos nossos acervos, porque a gente tem todos os materiais possíveis. E a Paulinha já falou, eles também, das nossas condições climáticas aqui, que não são as mais favoráveis. Agora eu vou passar para a Nasce, que vai esmiuçar um pouco mais isso para vocês. Olá, pessoas, boa tarde. Bom, como a Rita e eles vêm falando, aqui a gente tem essa metodologia de trabalho, né? Primeiro, esse arcabouço do diagnóstico. Então, o que consiste esse diagnóstico aqui do Museu do Café? A gente faz uma observação do todo, onde envolve um objeto e vai sendo do macro para o micro. Então, a gente começa em que região a gente está, né? A gente está em uma região litorânea. Qual é o clima dessa região? Como é que se dá as temperaturas? Quais são essas frequências? Aonde, em que bairro o museu se encontra? Como a Paulinha falou anteriormente, o edifício ele se encontra muito próximo ao mar. Então, assim, nós temos como vizinho o porto. E isso traz consequências para o acervo. O prédio ele já tem 100 anos, isso também é um outro fator. Então, onde essa região, o edifício, as salas, porque esse prédio não nasceu museu, a gente fez essa adaptação, essas transformações de prédio histórico, dando outra funcionalidade. Então, adaptamos salas que eram no início foram feitas para ser usadas como salas comerciais, então nós adaptamos para a sala de reserva técnica, espaço expositivo. Então, tudo isso requer uma adaptação, isso requer estudo, análise, isso a gente faz constantemente. Então, esses objetos que vão ser expostos, de onde eles vieram, agora como eles vão se adaptar a essa nova realidade, como nós vamos expor isso aos visitantes, que embalagens que não ficarem expostas, como eles vão ficar. E o próprio objeto, né, como eu falei, de que ele é constituído, quais são esses aspectos. Então, esses elementos, essas questões física, química, biológica, antrópica, essas ações que acontecem, que envolve tudo isso, nós vamos falar ao longo do tempo dessa apresentação, como nós fazemos aqui. E aí agora eu vou passar para a Rita poder falar. Você pode passar, Bruna, por favor?
Nasce, seu microfone está fechado. Ele fechou aqui, desculpa. Então, os agentes físicos, a edificação, a localização, a estrutura de vedação, os telhados, são todos pontos que a gente começou a observar referente ao edifício. Como a Ana Paula falou, o edifício a gente trata ele também como acervo, ele é o nosso acervo zero. Então, pelo fato dele ser maior, ele tem essa responsabilidade, ele, além de ser acervo, ele também abriga outros acervos menores. Então, a gente demanda e a gente trabalha em parcerias com esse cuidado com a edificação. Então, a localização, a estrutura, todos esses detalhes com o edifício requer, a gente trabalha ele detalhadamente. E isso, a gente não pode esquecer as condições ambientais. Então, entra a temperatura, umidade, iluminação, que também faz parte. Rita, você quer complementar, por favor? O microfone está fechado. Desculpa, essa história de microfone fechado toda hora é complicada. Gente, as condições ambientais, elas são fundamentais. Eu não sei a realidade de vocês, mas as nossas aqui não são as melhores. Nós temos alta temperatura, umidade extrema e muito sol, muita iluminação. Portanto, esses são os principais problemas que quase todo mundo vai enfrentar na conservação dos seus acervos. A gente tenta minimizar as nossas, mais para frente nós vamos mostrar melhor, minimizar, porque veja bem, a gente não consegue controlar a temperatura, a umidade, a iluminação. O que nós conseguimos fazer é minimizar e manter o nosso acervo mais ou menos climatizado dentro das condições que nós temos. Temperatura constantemente alta, umidade muito alta, como já foi dito. Nós estamos a 50 metros do mar, de frente para o porto, portanto, a nossa umidade é muito grande. A luminosidade, então, além do sol forte, luz externa, ainda tem as luzes indiretas, a iluminação. Tudo isso provoca degradação de todos os materiais, seja papel, seja madeira, seja tecido, seja metal, tudo vai sofrer a incidência das condições ambientais. E esse é um dos aspectos mais importantes na hora de fazer o nosso diagnóstico. Agora eu vou passar para a Elis, que ela vai complementar mais uma parte. Bom, deixa eu abrir aqui. Vamos falar sobre outros agentes que são severos e colocam em risco, né, os acervos. A nossa situação, né, de novo, vou ser repetitiva, falar que aqui não é fácil. A gente está lá do Porto e não só, né? Tem uma Ilha Barnabé aqui, que é uma fonte de poluentes químicos. E como é que a gente lida com essa questão da poeira, dos poluentes químicos? É fundamental que a gente tenha uma vedação que evite que essa poluição entre dentro dos espaços onde tem os acervos, como no nosso caso, o próprio prédio é um acervo e a gente tem acervo em quase todos os andares e salas. Então, a gente tem no CPPR, que é o Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, que é onde ficam os dois acervos, o arquivístico e o bibliográfico, todas as janelas têm vedação de silicone, tem a película protetora e cortina blackout. Com isso, a gente consegue minimizar bastante a incidência de poluentes dentro desse espaço, mas não é 100%. Mas sem ficaria inviável. É fundamental que a gente vá vedando e limitando a entrada desses poluentes. Uma outra coisa que faz com que tenha uma diminuição dessa poluição no ar são os ventiladores, que além de minimizar a temperatura e umidade, também dispersa essa poluição.
E uma outra coisa que são os produtos de limpeza, que também soltam química no ar e que se alojam nesse papel e nesses objetos, a gente aqui no museu eliminou, né? O que é usado para limpeza são detergentes neutros e álcool 70 ou 92%, que em casos de muita sujeira podem ser ministrados com um pouco de água ou puros mesmo, não em madeira, mas são os produtos que acabam sendo menos agressivos para os acervos. Mas é isso, a gente vai lutando contra todo esse processo para garantir sobrevida do nosso acervo e tem dado super certo. Assim, a gente tem conseguido, quando a gente teve um restauro aqui da fachada, e a gente, com um período sem o silicone nas janelas, era impressionante a quantidade de poeira, mesmo com as janelas fechadas, porque as janelas nunca são abertas, a quantidade de poeira que entrava, uma poeira grossa, assim, bem pesada, bem pegajosa, mas com o silicone nas janelas ajudou muito. Mas a gente vai falando e quando vocês tiverem dúvidas é só perguntar. Vou passar a palavra agora para a Rita. O Doninho pode passar para o próximo. Bom, aliado a isso tudo, essa questão dessa poluição, e mesmo em função do nosso calor e da nossa umidade, outro agente muito preocupante e que todos nós temos que estar o tempo todo vigiando, literalmente, passando a ser em revista, são os agentes biológicos. Micro-organismos, calor e umidade, você pode ter a proliferação de fungos, líquens, várias insetos, traça, barata, cupim e animais. Todos eles são perigosos, todos eles merecem que a gente faça uma vigilância constante do nosso acervo. E, obviamente, você tem que ter todo que a gente conseguiu implantar no museu desde bastante tempo, a proibição total e absoluta de qualquer tipo de atividade nas áreas de guarda e nas áreas de exposição de qualquer coisa que possa atrair, principalmente insetos e animais como morcego, ratos, traça, barata, que é a total proibição de alimento, de qualquer tipo de alimento, tanto nas áreas de guarda quanto nas áreas expositivas, porque qualquer tipo de alimentação que você tem ali, um papel de bala num cesto de lixo, é suficiente para atrair qualquer tipo de inseto. E a vigilância constante dentro dos acervos para evitar, e se por acaso algum documento, livro ou objeto for identificado, ele é imediatamente separado, botado em quarentena e tratado, se não com as nossas condições, ou encaminhado para um especialista, para se evitar que isso contamine totalmente o acervo. Isso é uma questão muito séria, porque se não for observado, você corre o risco de perder o seu acervo em boa parte, porque esses agentes biológicos são muito danosos. Agora eu vou passar para a Nacilene, que ela vai completar uma parte. E aí a gente veio, né, descrevendo todos esses agentes, né, tipo, esse agente físico, químico, biológico, e agora a gente tem o agente antrópico, que é esse trabalho da ação humana em relação à frente a tudo isso. E aí, aqui,
essa metodologia, essa metodologia que a gente emprega aqui é trabalhar com formações continuadas com toda a equipe do museu, né, para fazer esse trabalho da conservação como um todo. Essa estruturação também é importante, né, como ela se dá, como se dá toda essa estrutura, para que a gente possa desenvolver um trabalho com mais facilidade. Uma dessas estruturas são os processos, que a gente chama de processos e protocolos. Então, a forma que vai condicionar o armazenamento, o manuseio, as intervenções, as exposições, como eles vão ser expostos, a limpeza, a segurança, todos esses processos e protocolos que a gente entende como um trabalho de equipe, é possível a gente minimamente minimizar e diminuir mais os danos com o acervo. Pode passar, Bruno, por favor. Bom, eu começo caracterizando um pouco as nossas tipologias de documentos aqui do acervo, do nosso acervo. O nosso acervo arquivístico é composto basicamente por documentos pessoais muito poucos, institucionais, sendo basicamente papel, fotografia, vídeos e alguma coisa já nato digital. Basicamente, esse é o acervo arquivístico. O acervo museológico, diferente do acervo arquivístico, ele já é composto com mais tipos de objetos. Já engloba. A gente vai desde obras de artes, móveis, suporte, são com várias tipologias e características de composição também específica. Eu vou falando isso quando eu começar a falar sobre começar a forma que a gente aguarda e higieniza. E o acervo bibliográfico, que são os livros, que a gente tem os livros correntes, que ficam em exposição e abertos ao público. Tem os livros infantis, a gente tem periódicos, tem as obras raras que ficam preservadas na reserva técnica, e é esse um acervo bibliográfico do Museu do Café. Eu vou passar a palavra para a Nasce. E aí, depois de todo esse diagnóstico, a gente faz todo esse levantamento, né, faz todo esse diagnóstico, a gente começa com um plano de ação, que seria o nosso plano de ação. Primeiro, a gente avalia, a gente vê as condições, a estrutura, a gente leva em conta a questão dos recursos humanos, a gente leva recursos financeiros, recurso estrutural, tudo isso a gente leva em conta dentro de diagnóstico, para, em cima disso, a gente ter um plano de ação mais assertivo e conseguir fazer exatamente isso como a gente falou, de minimizar. Quais são esses planos de ação? A gente aqui usa 4 frentes importantes, que a gente chama de monitoramento ambiental, né, que é toda essa estrutura que a gente já falou do clima, e que a gente faz esse monitoramento. A higienização do acervo, que também ele entra nesse plano de ação. O acondicionamento e armazenamento, e a formação das equipes. São 4 dentro desse plano de ação que, ao longo desse tempo, a gente percebeu que esses 4 pilares, ele contribui minimamente para a gente, até hoje, ter essas ações assertivas. Pode passar, Bruno, por favor. Bom, o monitoramento ambiental, nossa, está dando eco. O monitoramento ambiental, na realidade, a gente utiliza acompanhar as variações de temperatura e umidade, como Eli já falou, a iluminação, cortina blackout, a película protetora nos vidros e etc. Evitar e tentar controlar a presença dos agentes químicos, dos agentes biológicos e da ação humana. Esses itens, eles que são os principais fatores de degradação. Na realidade, você não consegue controlar totalmente a temperatura e a umidade.
Você consegue minimizar usando ventilador, usando vidro com película, cortina blackout, diminuindo a incidência de luz, evitando a presença de agentes químicos. Você consegue minimizar e manter o tempo todo, por isso o nome já diz, monitoramento. É a base desse processo de evitar, no máximo, a degradação dos acervos como um todo. Isso vale para todo tipo de acervo. Elix. E aqui a gente tem aqui algumas fotos que a gente mostra um pouco de como é que a gente minimiza, né, a incidência do calor, da luz, né, diminui um pouco a temperatura. Com as cortinas blackouts, a gente evita a incidência da luz sobre o acervo, que é absolutamente danoso, né? A gente tem que evitar ao máximo que o sol bata sobre qualquer acervo. E, de alguma forma, né, na exposição, também minimizar da própria luz artificial. A gente também usa nessa segunda foto TNT nas janelas. E é incrível, assim, a periodicidade que tem que ir trocando, o quanto esse TNT vai ficando encharcado, assim, ele vai ficando pesado de poeira e a necessidade de ter uma troca constante. E também, com a película protetora, a gente evita os raios de UVA e UVB, e tudo isso a gente diminui, a gente chama de controle ambiental, mas é o que a Rita falou. Não existe controle, a gente vai buscando com as possibilidades e as ferramentas que a gente consegue e minimizando a incidência do calor, da umidade, da luz e da poluição. Mas há que se levar em conta que tem um grande, muito positivo isso que a gente vem fazendo até aqui. Mesmo a gente sabendo que ele não é 100%, ele tem uma resposta muito positiva na conservação dos acervos. E aí eu vou passar para a Nacilene falar um pouco sobre umidade. A umidade, essa foto a gente escolheu porque era bem peculiar, porque assim, aqui no nosso acervo a gente tem muitos objetos de material metálico, né? Ferro, enfim. E aí, essa temperatura, essa umidade, tudo isso contribui para esse tipo de oxidação que é bem recorrente desse material. Mas é o que causa essa corrosão, enfim. Uma das ações, como eu falei, do plano de ação, é exatamente essa constância, o treinamento para perceber quando isso vai estar acontecendo, os materiais de guarda, onde guardar, de que maneira isso a gente faz, porque agora a gente já fica meio que com as antenas ligadas, porque, por exemplo, nós estamos agora no período chamado período de inverno, que a gente teve muito mais seco do que chuva, mas quando começa a chover aqui, leva dias chovendo, a temperatura já começa a mudar e de repente começa a esquentar de novo, então a gente fica nessa brincadeira, esquenta demais, esfria demais, e isso causa danos à nossa cerca. Vamos começar, primavera, verão, e que também começa todo, muito período de chuva, e com toda essa mudança climática, a gente não deixa de considerar, isso afeta diretamente, porque vai ser provavelmente um verão mais chuvoso, isso significa mais quente, e aí quais são as providências, qual é esse tipo de armazenamento que isso vai acontecer, então, essas altas e baixas temperaturas, o tempo todo, nós ficamos monitorando para não chegar em direção alarmante e a gente fazer esse mínimo de controle. Pode passar, Bruno, por favor? E aqui é exatamente o que eu tinha colocado ali sobre a questão da iluminação, de como ele queima o papel
Aqui dá para ver a marca, né, desse objeto aqui de ferro, né, que estava sobre o papel, que ele fica marcado, ele queima, né, o sol queima e resseca. E esse outro papel que ressecou. É legal falar também que, assim, a gente aqui, a gente usa ventilador para minimizar essa temperatura e essa umidade. No caso de umidades muito fortes, a gente liga os desumidificadores, mas não temos ar-condicionado e nem queremos ar-condicionado. Porque o ar-condicionado ele tem que funcionar 365 dias do ano, 24 horas por dia, porque o papel, esse papel que está ressecado aqui, se você tem um ar-condicionado e você liga e desliga, esse papel vai desmanchar. Então, o nosso acervo aqui, ele já está ambientado nessa temperatura e nessa umidade. E a gente vai minimizando, evitando a iluminação sobre o acervo, com ventiladores que vão dispersando essa umidade e essa temperatura, mas não usando ar-condicionado, porque senão a gente vai ter que garantir que esse ar-condicionado nunca seja desligado, o que é uma coisa muito difícil, né? Então, a gente entendeu aqui, a equipe técnica entendeu que a melhor forma seria cuidar da iluminação, da temperatura e da poluição, não através, né, da poluição, não, né? Uma questão da iluminação e da temperatura com ar condicionado, com ventiladores e evitando as radiações em cima do acervo, não usando ar condicionado. Eu passo a palavra para a Rita. Bom, como a foto mostra para vocês, olha, é bem claro, quem trabalha com acervo já deve ter visto ou já deve ter passado por uma situação como essa. Talvez não tão trágica quanto essas da foto, mas o tamanho do problema que a ação de brocas, cupins, traças, ratos e baratas podem provocar no acervo. O livro de cima, que é um manuscrito, está completamente perdido, porque o texto todo foi comprometido. No texto abaixo, você vê um documento que recebeu não só umidade com essas manchas todas, mas também o caminhinho do cupim comendo. Também é um documento que muita informação foi perdida. Por isso que o monitoramento é tão importante. E a higienização dos acervos deve ser feita periodicamente para que você evite que esse tipo de agente de degradação aconteça. Periodicamente, você tem que tirar os documentos da caixa, limpar com um pincelzinho, ventilar, deixar, porque só fazendo isso, se tiver um ovinho de alguma desses agentes biológicos, que eles são invisíveis a olho nu, com essa troca de ambiente de onde ele estava, porque eles adoram um lugar quente, escuro e úmido. Você tirou da caixa, você ventilou, você deu uma limpada, ele já morre. Então, isso é constante. Esse monitoramento é constante para qualquer documento, principalmente documentos em papel, não só para documentos arquivísticos, quanto para o acervo bibliográfico. Tudo que for em papel, isso é fundamental. Outros materiais, como tecidos, palha e outras coisas, o processo é mais ou menos o mesmo. Eles precisam, periodicamente, passar por algum tipo de higienização para que a gente evite a proliferação de qualquer um desses agentes. Isso é rotineiro dentro da conservação dos acervos. Passando para Nas. As, as ações antrópicas,
né? Como eu falei, dessas formações, dessa estruturação lógica, os protocolos e processos, como a gente faz, como manusear, é, como levar este objeto para a exposição, quais são as intervenções, de que maneira, como se dá a limpeza do espaço para que isso não acarrete problemas no acervo, a segurança também, né, de que maneira, tanto a segurança física de quem entra, o controle de acesso nos espaços de reserva, como a questão da segurança também dos objetos ao ser expostos. Então, isso tudo que a gente entende como são ações antrópicas e que envolve a segurança e a salvaguarda dos objetos, o que também prolonga o tempo do objeto, também a gente pensa nessas ações detalhadamente de como vai acontecer. Então, por exemplo, exposição requer muita atenção. Quando a gente começa a pensar na próxima exposição, a equipe técnica já senta e já começa a analisar, avaliar quais são os objetos que vão ser expostos, se vai trazer objetos de terceiro, de que maneira, qual a melhor maneira de expor, por quanto tempo esse objeto vai ficar exposto, qual o tipo de material que ele é composto. A gente já começa a pensar até mesmo muito antes. Talvez nem dê certo a trazer, mas a gente já começa a desenhar em que sala eles vão ficar até ser exposto, se tiver algum. Tudo isso a gente já começa a desenhar minimamente para evitar qualquer dano maior. Eu vou voltar, porque depois a gente pode entrar nessa discussão, que eu gostaria, que é uma coisa que ele falou lá sobre iluminação, e que ela comentou sobre a questão que a gente não usa ar-condicionado enquanto um meio da gente contribuir para esse mínimo monitoramento do clima ambiental. Tem uma questão que os objetos em guarda, né, nas reservas técnicas, aqui as nossas reservas técnicas não têm ar-condicionado, mas algumas salas de exposição, quando esses objetos estão, essas salas têm. Então, tanto que nós três, esse ano, faz parte da nossa meta que a gente colocou como meta e que futuramente, quem sabe, a gente traz isso como estudo de caso para uma outra palestra, que a gente escolheu objetos que ficam em reserva técnica e que ficam expostos, objetos formados pelo mesmo material, e que a gente está analisando tudo isso, essa ação antrópica, esses agentes químicos, agente biológico, e a gente escolheu muitos materiais iguais, objetos parecidos, um que fica exposto, né, em exposição, uma sala climatizada, e o outro em sala de reserva técnica sem isso. E a gente está começando a fazer esse estudo. Pode passar. Pode passar, Bruno, por favor. A higienização. Como se dê esse processo de higienização, né? Depois disso tudo que a gente falou, essa parte específica com o objeto. Higienização. Então, de que maneira a gente higieniza? De que maneira a gente acondiciona? Então, as técnicas que a gente usa, como a Rita falou, os objetos bibliográficos e arquivísticos, o suporte deles são iguais, né? Muito parecidos, que é papel. Quando você parte isso para o acervo museológico, como eu falei, nós temos vários materiais constituídos. Basicamente, a gente faz essa higienização mecânica, ela é o primeiro. O primeiro é o passo da observação, como se encontra, né? Eu tenho objetos parecidos com aquele que eu mostrei lá na iluminação, que é a base de ferro, então eles estão muito oxidados. Então, observar, porque tem alguns desses objetos que eles têm informação, e quanto mais a gente sabe que essa corrosão, isso vai acontecendo, a gente perde essa informação, e esse objeto, a gente precisa dessa informação para ele se manter. Então, essa higienização, essa observação, essa higienização mecânica, com um tipo de material que a gente não perca mais informação. As anotações são super importantes. O registro fotográfico, né, do antes e depois. Então, todo esse monitoramento que a gente faz do objeto junto com a higienização, isso faz parte da higienização. E ela chegou ao ponto do acondicionar. Então, que material a gente usa para acondicionar? Qual o melhor material para qual tipo de objeto? E aí a gente vai discutir sobre isso também. Pode passar, Bruno, por favor? Bom,
Como nós Aqui é já o começamos. bibliográfico. É, tudo isso que a Rita falou, principalmente sobre a questão do biológico, né? O quanto é importante a gente que trabalha com papel ter esse cuidado constante nessa fiscalização, nesse monitoramento. Então, quando a gente vai fazer a higienização do livro, de um documento, né, de um livro principalmente, é importantíssimo que a gente folheie todas as páginas, que aí você está oxigenando essas páginas, como a Rita também falou, esses bichinhos, eles morrem muito fácil. Então, isso é uma forma de a gente verificar se tem algum bichinho, de cada respirada dessa de papel dá, são anos de vida que ele ganha. Então, é importantíssimo esse processo de verificação e de limpeza, que é com um pincel comum, um pincel comum, novo, limpo, né, que não tenha sido usado, e limpando as páginas do livro, porque isso a gente está olhando, está vendo se tem um furinho, se passou algum bichinho por ali. E no acondicionamento, aqui, essa foto aqui mostra um livro de obra rara, em que a gente confecciona embalagens individuais para esse livro, que é com papel neutro, que é o Filicete, e o Filicete e o Filifold são os dois que a gente mais utiliza aqui. E quando você embala e acondiciona esse livro individualmente, ele está preservado da luz, salvaguardado de certa forma, não 100%, mas da umidade, e também de bichinhos. Então, essa é uma forma da gente proteger o máximo possível esse livro. Então, a gente acondiciona depois. Os livros de correntes, eles ficam acondicionados em estantes normais, né? Os de grande porte horizontal e verticais e os normais ficam colocados com bibliocanto nas estantes. Eu passo para a Rita. Bom, o acervo arquivístico, a higienização, é muito semelhante ao bibliográfico. Como vocês estão vendo, a gente tem uma questão muito séria na documentação de arquivo, que é o uso de grampo, clips, durex, que são extremamente danosos. Uma das principais questões para nós é a retirada desses elementos. O durex é uma cola feita muito tóxica, muito forte, e ela deixa manchas no papel que não há restauro no mundo, até onde eu sei, que possa retirar essa mancha. E, às vezes, essa mancha é tão forte que ela compromete o texto. Então, o durex é muito bom para fazer pacote, né? Mas para consertar documento, jamais. Grampos e clips são dois problemas muito sérios, principalmente para quem vive à beira-mar. Eles vão oxidar, eles vão enferrujar em muito pouco tempo, e essa ferrugem vai começar a corroer o papel. Portanto, a gente tem que retirar sempre. No dia a dia, na tramitação do documento, às vezes grampear o documento é necessário, mas o documento que precisa ser guardado, o grampo, o clips, precisa ser retirado. E fazemos a higienização, muito semelhante à dos livros, e o acondicionamento, nós desenvolvemos uma coisa bastante simples. Aquele documento composto, com várias páginas, que você tirou o grampo, você não tem como, né? Você não pode separar. Uma simples folha de sulfite A3 dobrada no meio vira uma pastinha e você acondiciona. Você já está acondicionando, você está tirando o grampo, o clips,
Você está protegendo da luz, você está protegendo da umidade, você está protegendo da poeira. E acondicionado no envelope branco, comum, você compra na papelaria. A gente já testou, eles são razoavelmente alcalinos, podem ser utilizados, que servem não só para ajudar na organização da documentação, mas também na proteção, que mantém eles fora da luz, fora da umidade, protegido da poeira com poluição. É um acondicionamento nas caixas arquivo que a gente usa normalmente. Como vocês estão vendo na imagem, é uma sequência de como a gente acondiciona. E você não só organiza com toda a organização arquivística, mas, ao mesmo tempo, você faz as duas coisas juntas. Você acaba acondicionando e protegendo essa documentação. Com todos os perrengues da nossa poluição, da nossa umidade, tem dado muito certo e eu não tenho tido problema de umidade, fungo nos últimos anos. Estou passando para a Nath. Quando as meninas falam do método de limpeza, de acondicionamento, é muito similar ao delas. O meu já é um pouco, é um leque. Já é um leque. A higienização, dependendo do objeto, dependendo como está a sujidade, como ele sujidade, como ele se encontra. Nessa foto, à esquerda, então eu estou usando uma trincha de pelo macio, fazendo a limpeza de uma das peneiras que está em exposição. Também ao lado tem um moedor, não, desculpa, esse é o nome disso. Um pilão, esse é um pilão. Um outro modelo de pilão, nós temos dois, esse é um outro modelo de pilão, e que eu estou usando o aspirador com baixa intensidade. Esse aspirador ele é bem leve. E esse tem que ser usado porque esse pilão ele já teve uso, ele já teve a função dele, que era fazer exatamente isso, pilar o café. Então, quando ele chegou, ele tinha muito, muito, muito café. Então, e como ele é todo de madeira, sem nenhum tratamento, ele abriu frestas da madeira. Então, para limpar todas essas frestas que tinha café, foi preciso fazer esse trabalho de quase mais de 3 semanas, porque tinha muito café. E se eu guardasse, colocasse ele junto com os outros, como ele é material orgânico e tinha café, e lá os agentes biológicos, isso seria um banquete. Então, é todo um trabalho, ficou na sala de quarentena durante muito tempo, a gente fazendo a limpeza desse pilão. O acondicionamento dos objetos, ele depende muito do objeto, de que tipo de matéria ele é constituído. Então, do lado esquerdo, você está vendo, tem uma moeda. Essa moeda ela foi para exposição e a curadoria aqui da exposição ela é coletiva e nessa exposição a gente tinha que expor e ela tem uma outra informação do outro lado. Então, essa foi uma sugestão. Embaixo, não sei se vocês estão vendo, tem uma base de acrílico. Então, quando a gente foi fazer a exposição, a gente tirou essa proteção, que isso aqui é tafuã, que a gente protegeu por cima, a gente tirou e deixou ela simplesmente em uma base de acrílico, onde dava para fazer a leitura dos dois lados. Ao lado dela tem uma garrafa, né, que essa também foi de uma outra exposição, que falava como os trabalhadores rurais se alimentavam e levavam isso para se alimentar durante seu trabalho. Essa é uma outra, o objeto que a gente disse que a gente vai abrir aqui no caso de estudo de casa, porque é uma cerveja, ela tem líquido, ela já está com líquido, a tampa é metal, o metal dela já está começando, vocês conseguem ver, era para a gente dar um zoom aí nessa foto, já peço desculpas, que ela já está começando com essa oxidação, né? A gente guarda ela assim e ela fica, e eu passo um papel glacinho, que é para proteger essa informação que tem, que é, né, esse rótulo, e ela fica guardada em um outro ambiente.
E do outro lado tem as moedas, porque não é só isso. Essa daqui que eu te falei foi quando eu boto esse modelo, quando ele foi para exposição. Esse aqui é uma caixa que a gente fez uso para expor todas as moedas. E as moedas, não sei se vocês conseguem ver, ela fica em pé. Algumas ficam em pé, outras ficam deitadas. E aí a gente fez na identificação do objeto, a gente juntou, colocou quais são, porque não temos só essa caixa de moedas, a gente tem umas mais duas ou três. Então a gente sempre deixa identificado na caixa, com foto colorida. Hoje a gente está mudando esse etiqueta, mas sempre com foto, sempre para a gente não precisar ficar manuseando todas as moedas. E essa daí também é um outro tipo de acondicionamento que a gente usa para as moedas. Pode passar, Bruna, por gentileza? Bom, o armazenamento. Nessa foto, vocês estão vendo os vários tipos de armazenamento. Vocês têm aí. A foto do meio é o armazenamento do acervo arquivístico. Vocês estão vendo as caixas, arquivos e os documentos, muitos livros, documentos encadernados. E como na parte da biblioteca, nós fazemos também embalagens específicas para cada tipo de livro ou de algum tipo de acervo. A maior parte do acervo em papel está nas caixas, mas também nos livros. As embalagens dos livros, essa aqui é uma foto da reserva técnica do acervo bibliográfico e o armazenamento do acervo museológico. Vocês veem que são áreas específicas e eu queria só levantar que esse tipo de armazenamento com as embalagens não só acondiciona bem, mantém eles bem, mas principalmente protege da luz, de novo, da poeira e dos agentes biológicos. Na silêncio. Essa mesma imagem, para falar com vocês, as reservas técnicas, elas aqui no museu, elas são separadas. A reserva técnica arquivística e bibliográfica, elas ocupam o mesmo espaço que o CPR, ele já falou. A reserva técnica do acervo museológico, como a gente costuma brincar, é que ocupa uma grande parte das salas que a gente adaptou aqui no museu. Então, nós temos hoje, acho que umas 3 ou 4 salas que ocupam, porque os acervos museológicos, eles têm um grande volume. Como a gente falou, o edifício é o nosso acervo zero. E o edifício, por si só, ele já tem vários, que a gente chama de acervos integrados do próprio prédio. Então, nós temos as telas, que elas vão fixas nos lugares, só te saiu para restauro, mas elas ficam lá, elas não ficam trocando, elas ficam lá. A gente tem um conjunto de 72 cadeiras, depois a gente pode mostrar foto, que é o pregão onde acontecia toda a transação econômica. Então, são muitas cadeiras mesmo, mas elas também são fixas. A gente tem na torre, a gente tem, na entrada também, a gente tem várias imagens que representam o comércio, os deuses do comércio, enfim, da navegação. A gente tem um vitral de quase 10 metros, que ajuda, que faz essa iluminação também natural do prédio. Eu estou fazendo a descrição dos objetos, porque eu sei que algumas pessoas ainda não tiveram o privilégio de vir aqui, e eu já aproveito para fazer o convite. E nós temos também alguns acervos, porque aqui, antes de ser bolsa, como eu falei, isso aqui era no mercado, era bolsa, então tinha as mesas de escritórios. Então, são coisas de madeiras muito pesadas, que elas também ficam em guarda já e fazem parte do acervo museológico, então elas acabam tendo um volume maior. Nessa última foto, essa foto aqui, que é um pedaço da reserva, se vocês observarem, a gente falou dessas cortinas blackout, ela tem uma cortina lá atrás. A gente tem um trainel, onde tem alguns quadros, e a gente tem outros acervos muito mais, que tem esse volume maior. Como o piso aqui, na grande maioria do espaço, é de madeira, e aí a gente evitando o contato direto com o piso por conta disso que a gente falou, né, dos agentes biológicos,
a gente preferiu colocar pallets, então a gente usa pallets plásticos, porque eles são resistentes, e colocamos esses objetos sobre esses pallets. São algumas formas que a gente aprendeu, a gente fez com armazenamento. Tem uma parte que nós temos armários, mas isso aí já fica os objetos menores, porque nós temos alguns objetos muito pesados, pesam mais de 100 quilos, então a gente tem toda a estrutura para a gente poder manter esses objetos. Pode passar, Bruno? Não, desculpa. Volta, isso, volta, por favor. Isso, pode deixar aí, por gentileza. Pode falar aí sobre acervo bibliográfico, se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Acho que a Rita já definiu, já falou sobre o armazenamento, que o armazenamento bibliográfico, que são as obras raras que estão colocadas aqui, que são as grandes preocupações, né? Quando a gente pensa em armazenamento individualizado pelas caixas e em reservas técnicas, né? Então, as obras raras, elas estão armazenadas em estante deslizante, em reserva técnica, e quando elas estão fechadas, está absolutamente preservado da poluição, da umidade e de agentes biológicos, não está absolutamente preservado, mas com o monitoramento ela fica preservada. Eu vou passar a palavra para a Nassi, que ela vai falar um pouco sobre os equipamentos. Vale lembrar que tudo isso que a gente está falando do plano, do diagnóstico, do plano de ação, isso está voltado exclusivamente para os objetos físicos. No Nato Digital, a gente trabalha de outra maneira. É, os equipamentos que a gente usa para contribuir, né, que a gente foi falando desse monitoramento, de tudo isso, todos esses modelos de equipamento a gente usa aqui. Então, tem os datalog, termigrômetro, luxímetro, os desmidificadores, os ventiladores. O luxímetro a gente usa principalmente com exposições, como eu falei com vocês, quando essa curadoria compartilhada, a equipe de comunicação museológica pensa na exposição, pensa no desenho, na tipografia. Então, que tipo de iluminação usar, se vai ter papel, se vai ter livros, o que vai ter exposto, qual será a incidência dessa luz, essa intensidade dessa luz que vai estar sobre esses objetos, por quanto tempo essa exposição ela tem prazo de ficar. Quando a gente tem objetos, por exemplo, nós temos na exposição Mulheres, que ela já vai sair agora em outubro para novembro, nós temos objetos sob empréstimo, então a gente tem objetos de outros museus que a gente também prestado para contemplar nossa exposição. Então, esse controle a gente faz o tempo todo sobre os objetos sob empréstimo e sobre o nosso. Eu acho que eu falei sobre todos os equipamentos que a gente usa. Se eu lembrar de algum, eu vou falar. Então, os ventiladores, eles ficam espalhados aqui pelas áreas expositivas, é isso que eu falei para vocês, áreas que não têm ar-condicionado. Então, aqui a gente divide as exposições por módulo, então, o salão do pregão não tem ventilador, não tem ar-condicionado, que tem ventiladores, a porta fica aberta, então isso também ajuda na circulação do ar. Com o Covid, a gente começou a deixar duas portas das varandas abertas para fazer essa troca de ar. A gente usa também no módulo 1, então, os poucos espaços que tem ar-condicionado e os outros que não têm, são ventiladores que fazem essa troca com algumas áreas que a gente faz também, essas janelas que ficam abertas. Pode passar, Bruno. E a gente vai falar um pouco sobre segurança, né? Que todo esse cuidado que a gente tem com o acervo, a gente também tem que ter com a gente. Então, a importância do uso dos EPIs. Aqui tem algumas fotos que a gente mostra, a gente usa avental, luva, máscara, óculos, proteção de sapato, principalmente quem usa na Silene, quando ela entra dentro
das vitrines para limpar os objetos que estão em exposição, mas isso é... A gente vê muita gente tendo relutância em usar os equipamentos de proteção. A gente fala muito que as nossas grandes aliadas aqui são as pessoas que trabalham na limpeza. E a importância de usar luva, de usar máscara. Quando eu comecei a trabalhar no museu, tinha uns livros que estavam armazenados no andar, no segundo andar, e eu fui começar a mexer nesses livros, e eu coloquei óculos, eu coloquei touca, avental, luva, tudo. E fui fazendo a higienização, a primeira higienização desses livros, que eu não sabia direito como é que eles estavam, né? Eu peguei eles já com bastante sujidade. E na segunda vez que eu fui mexer nesses livros, eu esqueci de colocar o óculos. Eu fui mexendo nesses livros e meu olho começou a lacrimejar e arder muito. Então, provavelmente colocaram neles algum dedetizador, algum pó para evitar agentes biológicos, principalmente ratos, insetos, baratas. E aí eu fui ao banheiro, tirei a luva, lavei muito bem a mão, aí coloquei o óculos e recoloquei a luva e fui mexer de novo nesses objetos. Então, os EPIs têm a questão de você usar luvas também para mexer nas obras raras para preservar o acervo. Existe sim. A gente usa EPIs para preservar os acervos, mas também para nos preservar. É fundamental que a gente tenha esse cuidado, né? Não só com a questão do acervo, mas também com a gente mesmo. E eu vou passar a palavra para a Rita. Ah, desculpa, gente, eu não vi que o meu microfone estava fora do ar. Existem vários materiais que você vai usar. Não só as ferramentas de higienização para nós, para nossa proteção, avental, luva, máscara, touca, proteção ao acervo, você tem no mercado, existem centenas de tipos de pincéis, de luvas, de máscaras, de aventais, etc. Algumas coisas, de preferência, se for possível, você usar sempre material de qualidade, que eles chamam de qualidade arquivística, mas ele serve para quase todas as áreas, que são papéis neutros, fitas, com colas especiais que são livres de acidez, que você pode usar e não vai manchar, que não vai deteriorar o documento, o livro. Para os objetos já é mais complicado. Essas ferramentas, existem por aí vários revendedores desse material. Algumas são mais caras, outras são mais baratas. Por exemplo, as embalagens que a gente confecciona para condicionar os nossos acervos. A maior parte nós compramos os papéis neutros, específicos para conservação, e a gente mesmo confecciona as embalagens. Poucas vezes a gente manda confeccionar embalagens. Essas embalagens que a gente pode comprar no mercado aí são excelentes, mas elas são bem caras. Então, dá para você fazer um equilíbrio com essas ferramentas e utilizando. Existem pincéis caríssimos para limpeza de documentos, mas se você não tiver verba, eu uso pincel de maquiagem, que eu comprei numa loja de maquiagem aqui, e eles funcionam maravilhosamente bem. Então, você pode fazer uma adaptação para algumas coisas tranquilamente, mas essas ferramentas são importantíssimas. Você não pode abrir mão de usar esses
equipamentos. Passando para a Nancy. Bom, eu falei anteriormente sobre os pilares, né, que a gente trabalha aqui nesses planos de ação, e um deles são a limpeza do ambiente. E essa limpeza do ambiente, ela é feita pela equipe de limpeza, que recebe treinamento contínuo, esse é um treinamento contínuo. Essa foto que vocês estão vendo aí, essa foto em cima, é, do canto esquerdo, é uma das nossas funcionárias fazendo a limpeza, elas são treinadas para fazer isso. Esse é o cadeiral que eu me referi, que ele já faz parte desse contexto, né? São blocos de cadeira com essas mesas, todas em madeiras, e a gente faz um treinamento contínuo com toda a equipe, um periódico, para falar que tipo, qual ação, de que maneira limpar. A limpeza dos espaços também, ela entra em voga, então, já aqui do outro lado, vocês estão vendo uma outra funcionária fazendo a limpeza. Isso é uma exposição temporária que a gente fez, então são quadros, são telas, então que tipo de material eu vou fazer essa limpeza do chão para que esse pó que vai ser levantado não chegue até essas telas. Então, a gente geralmente usa esses equipamentos que auxiliam a gente, então a gente usa sempre o aspirador de pó ou esse tipo de vassoura, né? Não é uma vassoura tradicional, que ele vem com esse pano, e para fazer que não, essa poeira não se espalhe no ar. Então, a limpeza dos ambientes daqui a gente trata isso com muito criterioso dentro de protocolos, essa forma de limpar, o que ele falou inicialmente, usar quais são os produtos, a gente optou pelos produtos neutros para fazer a limpeza, quando eu devo, a gente tem no manual nosso de limpeza voltado para a conservação, exatamente quando eu devo usar água, quando eu devo usar qual tipo de produto. Então, geralmente, a gente dá uma preferência para a limpeza seco, e quando usar água, onde e como e o porquê. Então, a gente trabalha a limpeza dos ambientes muito com esse preciosismo para que aumente, né, a durabilidade dos aceites. Pode passar, Bruno, por favor? E Essas aqui, formações. Você e pode aqui falar tem isso? algumas imagens, né, dessas formações que a gente vem falando desde o começo, e como elas são fundamentais, essas oficinas de conservação que a gente faz periodicamente, quando entram funcionários novos, e a gente faz em parceria com o setor educativo, e a gente trabalha conceitos como zeladoria, patrimônio, preservação, conservação preventiva, educação museal, e alinhados a um manual de limpeza para conservação preventiva que nós aqui desenvolvemos, né? E esse manual tem toda uma descrição do prédio e como cada objeto e cada tipologia deve ser tratada, higienizada, limpada. E essas formações, elas têm sido tão fundamentais que as pessoas que trabalham, elas vêm e trazem o feedback, né? Nossa, agora eu consigo entender melhor, porque as pessoas estão muito condicionadas à limpeza nas suas casas, em escritórios, em lugares em que a limpeza ela pode ser feita com um veja, com qualquer tipo de produto em que você joga água à vontade. Não é que você não possa, né, fazer essas coisas de jogar água, às vezes ela é até necessária, mas tem todo. A gente aqui trabalha com protocolos e procedimentos e normas da conservação preventiva, e a gente vai adequando a limpeza e os cuidados que não são e são de áreas expositivas ou de outros espaços do museu. Então, como é que se limpa um banheiro? O banheiro você pode lavar com água sanitária e tudo mais. Agora, como é que você limpa um piso que é de madeira? Como é que você limpa cada espaço? A higienização é a cargo das conservadoras, mas a limpeza dos espaços é a cargo do setor de limpeza. E todo mundo é treinado para um outro olhar.
dessa preservação. Então, se alguém vê que tem um pozinho no chão, já entra em contato com a gente e fala, olha, eu vi um pozinho, pode ser que ali seja um cupim, pode ser que ali tenha passado algum bichinho. Todo mundo entra no modo conservação, né? Todo mundo entra, vai se capacitando para um novo olhar e fazer com que todos os setores nos ajudem nesse processo da preservação do museu, dos acervos, do edifício, de cada pedaço que compõe aqui o Museu do Café. E eu passo a palavra para a Rita. Bom, a limpeza, como a gente já tem falado algumas vezes, ela tem que tomar, não é como uma limpeza, aliás, algumas coisas aqui a gente deve evitar até nas nossas casas. Produtos corrosivos, abrasivos ou invasivos. Por exemplo, algumas água sanitária, cloro e etc. É preciso tomar muito cuidado com quando você usa isso e como usa isso. Além de ser extremamente tóxico, eu sou suspeita porque eu sou tremendamente alérgica a isso. Além de ser extremamente tóxico, se ele for usado de maneira errada em determinados lugares, nós podemos prejudicar e danificar completamente o nosso acervo. Como no nosso caso o prédio é o mais importante, nós temos pisos de mármore na entrada. Se nós usarmos cloro indiscriminadamente nesse piso, nós vamos destruir esse mármore. Ou mesmo como o cadeiral que a Ana Silene mostrou na foto e falou há pouco tempo. Se você for usar esses produtos de lustramóveis, que têm produtos químicos, eles vão escurecer e danificar essa madeira. Então, essa limpeza, por isso a gente tem esse cuidado e esse treinamento com o pessoal da limpeza. Nós não podemos permitir que se jogue água nos espaços de guarda de reserva. Essa água vai gerar umidade, que pode gerar fungos nos objetos, nos documentos, nos livros guardados. Então, tudo isso tem que ser tomado cuidado. Por isso, a gente elaborou esse manual de limpeza, fizemos uma revisão desse manual de limpeza durante a Covid e estamos preparando uma nova revisão desse manual, justamente explicando e definindo o que fazer em cada área e como fazer, para evitar essa limpeza. A limpeza é a parte assim fundamental que tem que andar junto com a conservação. Mas ela tem que ser uma limpeza criteriosa e com cuidado. Porque, às vezes, ela, em vez de ajudar, ela pode prejudicar muito. Sapranassi. Bom, tá bem. Diante de tudo isso que a gente falou, o cuidado com o objeto, né, como é feita a higienização, o acondicionamento, o armazenamento, como é feita a limpeza, o treinamento continuado com todas as equipes para fazer esse treinamento do olhar, né, mudar o olhar para a conservação. Isso também é uma outra parte importante que aqui a gente faz, que é a ficha de controle. Então, a gente mantém nas reservas técnicas registro, o questionário de limpeza do acervo, né? Esse daí que vocês estão vendo na tela é do acervo museológico. É uma ficha simples e que a gente coloca algumas informações que a gente pede para o pessoal que faz a limpeza, para a equipe da limpeza, quem está naquele dia fazendo a limpeza, preencher. Então, cada vez que tem que fazer a limpeza na reserva técnica, como eu falei com vocês, aqui é mais de uma sala, então tem os dias, que também fica fixado na parede das portas. Entrou, fez a limpeza,
eles preenchem essa ficha. E aí a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo, como está o estado, se houve modificação, se não houve, se tem alguma coisa que a gente tem que fazer uma ação rápida, se é algo que tem que ser programado, se depende só do setor de preservação, se a gente precisa do apoio da infra, que é o nosso maior parceiro, no sentido de se for um problema estrutural, se for queima de lâmpada, fio. Então, é um trabalho todo que a gente faz muito junto, muito orgânico, exatamente para, eu falo sempre, né, aumentar esse tempo de vida útil dos objetos. Então, essa é uma ficha que ela é preenchida, tanto, questionário de limpeza, tanto no acervo zoológico, acervo arquivístico e acervo biográfico. E tem uma outra que eu acabei me mostrando aqui, que é o dos espaços, de exposição também, que entra uma ficha. Pode passar, Bruno, por favor. Acabou. Paulinha. E é isso, pessoal. Isso aqui a gente tem uma listinha com os nossos contatos. Se tiverem alguma dúvida a mais, algum questionamento para fazer. Eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente tem aqui no chat. Uma até passei para a Rita já. A Rita já vai responder uma aqui, e a outra eu vou ler daqui a pouco e também vai ser respondida. Ah, pode falar, Rita. Bom, a pergunta é: de que forma o acervo nato digital é inserido no plano de ação? Atualmente, a gente tem alguma coisa já sendo produzida no meio nato digital. Por enquanto, eles estão salvos dentro da nossa rede interna, gerida pelo setor de TI, com os nossos provedores. Vamos ver se para o futuro há uma ideia de criação de um sistema de banco de dados ou algum tipo de plataforma de preservação específica da documentação nato digital. Mas ela ainda não é grande o suficiente para isso. Tem uma outra pergunta aqui. Essa aqui acho que seria para Elis. Elis, os livros em formato grande são acondicionados na vertical ou na horizontal? A moça perguntou aqui, a Priscila. Priscila perguntou. Oi, Priscila, eu que acabei confundindo na hora de falar, né? Os livros eles ficam deitados, né? Os livros de grande volume, eles ficam deitados, porque assim você preserva, porque com o volume e o peso, se você deixar eles na horizontal, eles vão tombar, eles vão começar a marcar. Então, você tem que sempre deixar eles na vertical, num local que eles possam ficar totalmente com cobertura, nem fiquem suspensos, né, para que eles tenham uma vida mais longa. E os outros a gente deixa nas estantes e com bibliocanto, para que eles também tenham o apoio e consigam também ficar num sentido, numa posição que não os danifique. Acho que se tiver mais alguma dúvida, estamos aqui. Tem sim, peraí, Elis, já te falo. A Priscila também, ela perguntou: vocês lacraram as janelas, mas como é feita a ventilação somente com os ventiladores deixando a porta, somente com os ventiladores, deixando a porta do acervo aberta? Ou vocês têm um controle de ar central no prédio? Posso responder? Não. Bom, Priscila, a gente tem, as janelas são vedadas, mas a gente tem algumas portas de ligação. No caso da área da biblioteca e do arquivo, a gente tem uma porta que dá para o fosso e a porta de entrada de circulação. Essas portas abertas, com os ventiladores ligados, a gente já consegue fazer a troca de ar.
O ideal seria que a nossa área de acervo fosse mais vedada do que é, mas as nossas condições, como a Nacilene já disse no início, a Paulinha também, nós trabalhamos num prédio que não foi feito para ser museu. Então, é uma adaptação das áreas. Mas a gente consegue fazer a troca abrindo as portas e fazendo essa troca. E também tem essa questão, né, que a Rita colocou, muito bem, são 7 ventiladores ligados no espaço da biblioteca e do arquivo. E ficam ligados, são essas parcerias que a gente faz com todas as pessoas que trabalham no museu, por isso as formações são tão importantes. Então, os seguranças, eles chegam às 7 horas da manhã, eles já ligam todos os ventiladores, que ficam ligados até às 7 da noite, quando eles fecham tudo. Então, quando a gente chega no museu, os ventiladores já estão ligados. Isso foi fundamental no processo da pandemia, por exemplo, em que o museu foi fechado e os ventiladores fizeram um papel fundamental na preservação. A gente não teve nenhum indício, nenhum caso de fungo, de bolor no nosso acervo de papel, que é extremamente delicado num lugar úmido e quente como Santos, né? Mas esse é o caso do CPPR, que é a biblioteca e o arquivo. E aí o resto do prédio a Nacilene pode falar melhor. Então, nas áreas de exposição, como eu falei, esse prédio ele tem algumas vantagens. Ele é um prédio com pé direito duplo, triplo, né? Dependendo do espaço que você tiver, ele tem um pé direito até triplo. Então, essa circulação de ar, ela acontece. E tem os ventiladores também que ficam espalhados na exposição. E essas portas, elas ficam abertas, então a porta principal ela fica aberta. Então, você tem essa troca de ar. Ela não é um lugar parado, totalmente fechado e não é encapsulado. Eu acho que você questionou por causa dessa questão da vedação. A vedação é específica na área do CCPPR, em algumas janelas. Só mais próximo onde ficam os armários deslizantes, os armários. Então, na área dispositiva, tem ventilação o tempo todo, essa que a gente chama de ventilação cruzada, então ela faz essa troca. Nas reservas técnicas, área de reserva técnicas, as salas não são vedadas, eu uso TNT, estou falando aí da área dispositiva, da área de reserva técnica do acervo museológico. Eu uso os TNTs, que me ajudam a fazer esse filtro, eu acabo dizendo que ela é sempre uma peneira, ela faz esse filtro, e tem ventiladores também que ficam lá constantes. Então, a gente consegue minimamente fazer esse controle. Pessoal, antes de continuar com as outras perguntas, vou pedir para vocês reforçar o pedido de preenchimento tanto da lista de presença, para quem deseja o certificado de participação, e também da nossa avaliação da ação, tá? Estou constantemente colocando ali no chat, se vocês puderem dar uma olhada e preencher, para quem não preencheu, tá? E aí, continuando aqui, a gente tem mais uma pergunta. Alguma forma de digitalização dos textos para garantir a conservação das informações presentes nos documentos e livros? Foi a Camila que perguntou. Tem sim, Camila. A gente está com um aparelho de digitalização de mesa que ele preserva muito mais, né? Não é que a gente conhece, digitalização que você tem que colocar o livro sobre uma tela, e sim ele fica aberto sobre a mesa e a digitalização ela não é agressiva ao papel, né? Não é agressiva, você não precisa abrir ele muito, ele mesmo tendo alguma curvatura, esse scanner consegue fazer a leitura. Então, as obras raras, a gente vem digitalizando, tem toda a questão do direito autoral, né? Então, a gente vem digitalizando as obras raras e colocando acessível na base de dados do BNweb, que está no site do Museu do Café, que é do acervo bibliográfico, e também digitalizando alguns documentos arquivísticos, que aí ficam numa base de dados interna. E a Rita pode falar sobre isso.
mas quem quiser já tem alguma coisa. Tem alguns que a gente quando eu vou fazendo a indexação dos livros, que chegam uma obra rara, alguma coisa assim, eu já procuro para saber se já tem digitalização e já coloco à disposição. Quando não, eu digitalizo e também vou e coloco à disposição na nossa base de dados. Perfeito, gente. As últimas perguntas aqui, a gente precisa encerrar. A Madjer, desculpa se estiver falando seu nome errado. A Madjer, ela perguntou: achei muito interessante a forma com que vocês fizeram a vedação das janelas, mas ao bloquear a incidência da luz natural, a incidência da luz natural e a circulação do ar externo aí no museu, não há proliferação de agentes biológicos, como o mofo, por exemplo, ou somente o uso do desumidificador aliado à higienização periódica evita esses fungos? Posso responder, se vocês quiserem? Então, vamos lá. A Não gente, fique hermético. a gente não bloqueia 100% a luz, o que a gente faz é diminuir essa incidência, é diminuição da incidência de luz. Se a gente falou bloquear 100%, uma cortina blackout, por mais blackout que ela seja, num espaço como é o museu, ela não fica. Talvez se fosse numa casa tradicional de tamanhos, talvez sim. Mas aqui é isso que eu falei, a gente tem essa vantagem, nosso pé direito é muito alto. Então, isso dá para a gente ainda essa facilidade do que eu estou falando. Então, assim, as cortinas, por exemplo, nas reservas técnicas não tem cortina blackout 100%, só tem aquela reserva que eu mostrei lá naquela foto. A sala não fica 100% escura. Ela fica, a incidência de luz entra, mas ela não fica 100%. Então, isso não corre o risco de criar um microclima, que também é o que a gente pensou muito nisso, né? É a questão de criar outro microclima. E aí as reservas do acervo museológico não é fechada, a gente não vedou com silicone, a janela ela tem possibilidade de abrir, e as janelas, e aí fica o ventilador. Fica o ventilador, quando eu chego, eu abro as portas e aí eu faço essa vistoria, entro, vejo como é que está. Através dos aparelhos a gente vê se está muito alto a temperatura, a umidade, se a gente vai precisar usar alguma coisa para baixar. Então, ela não é 100% como você acho que imagina. Ela consegue ter uma incidência de luz. Ela passa a luz, sim. E os filtros, assim, os filtros que você falou, sim, a gente usa os filtros na janela, que são das varandas. O museu tem as varandas e a gente usa os filtros. E mesmo com os filtros, a incidência da luz ainda também passa. A biblioteca, as janelas da biblioteca, elas dão para o porto, né? Para a avenida onde está o mar, aqui atrás. Aqui atrás passa caminhão, trem, navio, carro, moto, bicicleta, o que você pensar passa aqui atrás. Se a gente não fizesse esse cuidado, é o que a Anás falou, não é o museu inteiro que está siliconado as janelas para evitar qualquer tipo de, para evitar ao máximo, não é qualquer tipo, mas para evitar ao máximo a incidência de poeira, porque nem é 100%, mesmo com silicone não fica 100%. Uma outra coisa que esse silicone evita é quando tem chuvas muito severas, que também entre água na biblioteca. Antes do silicone entrava. Então, o silicone garantiu a diminuição de 90% da poluição e também da incidência de água através das janelas mesmo fechadas. As janelas aqui no CPPR, na biblioteca, arquivo, né? Não são abertas. E não há essa questão de criar microclima, porque, como a Rita falou, tem uma circulação de ar constante, porque é um prédio que, como a Nasty me falou, tem um pé direito muito alto e tem várias portas, então a circulação de ar ela é garantida o tempo inteiro, a gente sente corrente de ar. E os ventiladores que ficam ligados, e quando os datalog, termigrômetros indicam que a umidade está muito alta, liga-se o desumidificador. Mas
A gente viu na pandemia como a ventilação do prédio, os ventiladores garantem essa troca de ar constante que é tão necessária. Perfeito, Elis. As últimas aqui, pedi para a gente responder um pouquinho mais rápido, porque a gente já está no nosso horário. Essa aqui é para a Rita. Opa, desculpa, minha câmera desligada. Acontece. Qual a periodicidade da higienização do acervo arquivístico? Olha, normalmente, dependendo do acervo, mas uma vez por ano, normalmente eu faço uma revisão. Se houver necessidade, se a embalagem estiver meio amarelada, tal, aí eu faço a substituição de toda a, a, a embalagem, o acondicionamento. Mas, periodicamente, uma vez por ano, pelo menos uma abertura e uma folheada de todos os acervos é importante. Desculpa, quem fez essa pergunta foi a Chayene. Desculpa, Chayene, não falei Acha, seu Helena? nome. E aí, a nossa última pergunta é a Maiara. Maiara perguntou. Fiquei na dúvida se as venezianas utilizadas. Fiquei na dúvida se as venezianas utilizadas no MC, no Museu do Café, bloqueiam totalmente passagem de luz. Eu acho que vocês já responderam, mas eu vou continuar aqui. Já respondeu. Blackout, se a luz passa um pouco mais com filtro UV UVB. Acho que vocês responderam, né? Que não é completamente bloqueada, né? Então, acho que é isso. E aqui, Nádia perguntou. Obrigada, Mádia. Obrigada, as meninas, a Nayara. Obrigada a todo mundo que perguntou, a Priscila. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão que a gente não conseguiu responder, a gente passou ali, tem os contatos dos nossos e-mails, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente responde com o maior prazer. Alguém perguntou quanto à apresentação, a gente pode encaminhar, sim, a apresentação, tanto a apresentação quanto o link do manual de limpeza. Eu não coloquei aqui, mas a gente pode encaminhar, sim, o link do manual de limpeza também, tanto da Tá nas apresentação. referências bibliográficas Está também, nas o link. referências, exatamente, está nas referências bibliográficas, aí passando a E apresentação, vocês vão conseguir ver. o manual também está disposto no site. Isso aí é o que não coloquei o link. E aí, só reforçando para a gente encerrar, por favor, respondam de novo, né? Respondam a nossa avaliação. E quem precisar de certificado, peço para vocês também responderem ao aqui ao a nossa lista de presença, tá? Então acho que é isso. Ninguém tem mais nenhuma dúvida. A gente já passou um pouquinho do nosso horário. Mais uma vez agradeço a todos, a presença de todos. Obrigada às meninas pela fala. Obrigada a todo mundo que está aqui nessa tarde. Muito obrigada. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição de todo mundo. Obrigada, viu, pessoal?